Bem, meus amigos, nós chegamos à quinta parte dos nossos vídeos que tratam sobre os princípios de interpretação da Constituição. E como eu lhe antecipei no final do vídeo anterior, este princípio que nós vamos abordar neste vídeo, ele trata da relação entre os três poderes, da relação entre executivo, legislativo e judiciário. É o chamado princípio, olha lá, da justeza ou da conformidade funcional. De olho no quadro, vamos acompanhar. Esse é um princípio que tem por finalidade orientar a aplicação da Constituição no sentido de que, sendo a Constituição a norma fundamental de um sistema lógico e coerente de repartição de competências, não se pode desequilibrar o esquema de organização funcional que a Constituição estabelece. Como é o caso, por exemplo, está aí, olha, da separação entre os poderes. Não se pode fazer isso. É simples, gente. Olha, aqui, quando a gente estava comentando sobre o princípio do efeito integrador da Constituição, tá aqui, ó. A gente discutiu esse raciocínio. Estão lembrados? Perfeito. Então, repara num detalhe deste raciocínio. A Constituição tá aqui, ó, fundando, criando o Estado. E nós vimos que o Estado é a capacidade organizada de produzir e de aplicar o direito. Só que, claro, para que o Estado possa produzir e aplicar o direito, eu tenho funções, né? Tá aqui, ó, as funções do Estado. Funções. E aí você tem a função legislativa, a função executiva e a função judiciária. Estou querendo te dizer que através do legislativo, do executivo e do judiciário é que o Estado produz e aplica o direito. Logo, uma Constituição, ela é a própria organização da repartição das competências. O que é competência do legislativo? O que é competência do executivo? O que é competência do judiciário? Todo mundo aqui vai ter um papel a cumprir. Vamos acompanhar aqui esse raciocínio. Olha lá, vamos limpar isso daqui, tá certo? Pronto, ó. Tá aqui. A gente agora parte da compreensão do que é o Estado. Perfeito. O Estado, a capacidade organizada de produção e aplicação do direito. Só que repara, para produzir e aplicar o direito, eu preciso exercer determinadas funções, que eu vou chamar de funções do poder político, né? Funções do Estado. Funções daquela capacidade de produzir e de aplicar o direito. Que funções são essas? Tá aqui, ó. A função legislativa, a função executiva e, claro, a função judiciária. Cada uma dessas três funções próprias, dessas três funções que são típicas do poder político, cada uma delas tem uma atividade típica, né? Que está relacionada com a produção e aplicação do direito. Por exemplo, é no legislativo onde eu tenho a produção do direito. Fundamentalmente, tá certo? Eu não estou dizendo que o direito só é produzido no legislativo, não. O judiciário e o executivo também podem ser apontados como fontes do direito. Isso é uma outra discussão mais lá para frente. Mas o que fundamentalmente faz o legislativo ao produzir normas jurídicas é produzir o direito. Só que ele não aplica o direito que produz. Porque aplicar o direito é a atividade típica do executivo. Aqui sim, eu tenho a aplicação do direito. Fernando,
se o legislativo produz e o executivo aplica, o que faz o judiciário? O judiciário protege os direitos contra lesão ou ameaça de lesão. Está aqui, ó. O judiciário, a atividade típica dele é a de proteção do direito. Gente, é evidente que se uma Constituição vai organizar o poder político, é evidente que se uma Constituição vai, portanto, organizar a produção e aplicação do direito, uma Constituição vai repartir as competências do poder político entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Lembra dos elementos de uma Constituição? E era parte dos elementos de uma Constituição, aqueles de natureza organizativa, normas constitucionais que se destinavam a criar órgãos e lhes definir a competência, está tudo relacionado aqui. Nesse caso, eu tenho a Constituição dizendo quais são os órgãos do Legislativo, qual é a competência. Quais são os órgãos do Executivo, qual é a competência deles. Quais são os órgãos do Judiciário, dizendo qual é a competência deles. No entanto, mais do que isso, a Constituição ainda estabelece que tipo de relação eles três vão ter entre si. Como é que o Executivo participa da atividade do Legislativo? Como é que o Legislativo participa da atividade do Executivo? Deles dois e o Judiciário com eles dois? Porque o exercício dos três poderes se dá de forma separada, mas também de forma harmônica. Eu tenho entre os três poderes um sistema de freios e contrapesos, que é para impedir os abusos, para impedir as arbitrariedades. Então é assim, olha aqui no quadro. O Legislativo vai produzir o direito, mas de forma atípica. Para garantir a independência do Legislativo, eu preciso permitir que ele, de forma atípica, aplique o direito e proteja o direito, execute e julgue. O Executivo, o que ele faz mesmo, é aplicar o direito, é administrar. Agora, para garantir a sua independência frente ao Legislativo e ao Judiciário, eu tenho que permitir que ele, excepcionalmente, que ele de forma atípica, também possa legislar e julgar. E o Judiciário, idem. A função do Judiciário é proteger o direito. No entanto, para garantir a independência dessa atividade do poder político, eu preciso permitir que, de maneira atípica, o Judiciário administre e legisle. Então, dessa forma, repara bem, os três se relacionam entre si, criando entre eles mecanismos de freio que impedem que um abuse da atividade típica que tem. Impede o Legislativo de abusar da atividade de legislar, ou o Executivo abusar da atividade de aplicar o direito, o Judiciário abusar da atividade dele de julgar, de proteger o direito. Eu tenho freios a isso. Eu tenho mecanismos de controle de um poder sobre o outro. E esses mecanismos, gente, são estabelecidos pela Constituição. A Constituição, ao definir a atividade típica de cada um deles, criou também as formas de controle do Executivo sobre o Legislativo, de controle do Legislativo sobre o Executivo, de controle do Judiciário sobre o Executivo e o Legislativo. E, claro, de controle do Legislativo e Executivo sobre o Judiciário. É disso que nós estamos falando agora. Olha aqui no quadro, veja. Quando a gente fala do princípio de interpretação constitucional da justeza ou da interpretação da conformidade funcional, nós estamos tomando a Constituição como um sistema de repartição de competências. Olha aqui, ó. Ela é uma norma fundamental de um sistema lógico, de um sistema coerente de repartição de competências. Veja, se existe uma lógica, se existe uma coerência nessa repartição de competências, eu não posso, gente, interpretar as normas constitucionais de forma a desequilibrar a harmonia que existe entre Executivo, Legislativo e Judiciário. O que diz o artigo 2º da sua Constituição?
que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, portanto, independentes e equilibrados entre si, eu não posso, ao interpretar uma norma constitucional, causar o desequilíbrio, desestruturar a relação entre executivo, legislativo e judiciário. Então, volta para cá. O objetivo desse princípio é interpretar a Constituição de forma a manter a conformidade funcional. E quando a gente fala de conformidade funcional, nós estamos tratando das funções do poder político. Falou de conformidade funcional, você lembre disso, de funções do poder político. E ao tratar das funções do poder político, lembre que nós estamos falando da relação entre legislativo, executivo e judiciário. Vou lhe dizer uma coisa, olha, esse princípio aqui, princípio da justeza, princípio da conformidade funcional, que trata do equilíbrio, que trata da relação entre os três poderes, ele é mais fortemente utilizado quando nós vamos exercer controle de constitucionalidade. Lembra lá do primeiro vídeo da gente sobre esse assunto? O primeiro vídeo sobre os princípios de interpretação da Constituição? Eu disse para você o seguinte, gente, olha, nós vamos estudar aqui 8 princípios. Nem todos os 8, eles tratam de interpretar normas da Constituição, normas constitucionais. Alguns aí tratam de interpretar outras normas jurídicas, mas claro, sempre tendo em mente a compreensão da ordem constitucional. Aqui é um exemplo disso. O princípio da conformidade funcional harmoniza as normas constitucionais que tratam da separação entre os poderes, mas é para conversar sobre controle de constitucionalidade. Sabe por quê? Porque tanto o executivo como o legislativo e o judiciário podem exercer controle de constitucionalidade. Não se surpreenda, né? Porque na cabeça da maioria das pessoas, o que é que tem? Associa o controle de constitucionalidade ao judiciário. E aí faz de conta que o legislativo e o executivo não exercem esse controle. Exercem sim. Por exemplo, quando o executivo veta um projeto de lei que ele considera ser inconstitucional, está exercendo controle de constitucionalidade. Quando o legislativo entende que determinada norma jurídica é inconstitucional e revoga a lei, ou melhor ainda, quando o Senado suspende a execução de uma lei declarada inconstitucional pelo Supremo, ou mais, quando numa comissão de Constituição e Justiça nós temos um parecer dizendo da inconstitucionalidade de um projeto. Tudo isso é controle de constitucionalidade. E repara, feito pelo Legislativo e pelo Executivo. A proteção da Constituição passa pelo processo de produção e aplicação do direito em todas as suas áreas. No instante legislativo, no instante executivo e no instante judiciário. Equilibrar a relação entre os três significa proteger a supremacia da Constituição. Quando um extrapola, é aí que entra o controle de constitucionalidade. Quando um extrapola o exercício das suas atividades, acaba invadindo a esfera de competência do outro. Isso não estava na Constituição. Na Constituição estava o equilíbrio, estava a harmonia. Então, preservar este equilíbrio, preservar esta harmonia, definir bem a abrangência das normas constitucionais que estabelecem a atividade típica e atípica do Executivo, do Legislativo e Judiciário, é interpretar a Constituição de acordo com a conformidade do exercício das funções políticas, a conformidade do equilíbrio da relação entre Executivo, Legislativo e Judiciário. Bom, o nosso próximo vídeo, reta final da interpretação da Constituição, dos princípios de interpretação da Constituição, discute com você, ainda no âmbito do controle de constitucionalidade, a interpretação
conforme a Constituição. Até lá, pessoal.